Para o Papa Alto, a santidade exige promiscuidade. Domina o império com o amor livre, mas o imperador Henrique despreza essa corrupção. Agora, com o Papa bêbado em seus braços, duvida: será uma armadilha política ou uma sedução real? Assim começa Otto, o primeiro, o arrogante. Papa propõe uma troca corporal bastante ousada, mas eu lhes proponho uma troca muito mais segura. Esta história completa em troca de sua assinatura e um bom gostei. Vamos lá! Vamos a começar conhecendo duas figuras muito importantes. O Papa Alto I, um jovem de cabelo branco que, embora pareça calmo, você logo vai perceber que não é assim. E, por outro lado, o imperador Henrique Carlos II, um jovem cheio de vitalidade, que acabou de assumir o trono do Sagrado Império de Camelot. Primeira vez que se viram foi justamente na coroação do imperador, um evento gigantesco que marcou o início de uma nova era. E falando em eras, este é um mundo onde o setonismo domina tudo. Sua doutrina, criada pelo deus do amor Ion, baseia-se na filantropia, no amor e na fertilidade. E o mais curioso é que promove o amor livre e a natalidade sem restrições. Essa religião treina inúmeros fiéis e tem uma influência brutal em todo o continente. Nessa época em que a religião manda, um cortesão comenta que o Papa Alto I é tão ou mais poderoso que o próprio imperador. O imperador Henrique sabe disso. Enquanto olham para a multidão, o cortesão não para de elogiar o Papa, diz que é incrível, que, à sua idade, já seja Papa e que sua aparência é assombrosa. Depois pergunta se é verdade que é o segundo filho do Duque da Saxonia, por isso sua família tem muita influência no Vaticano. Mas é aí que o clima começa a ficar meio sombrio. Dizem que a família Saxônia conseguiu que o Papa Alto I subisse ao trono graças à sua beleza e corpo e que ele mesmo seduziu vários arcebispos para conseguir poder, explorando suas fraquezas. Imperador, ouvindo tudo isso, permanece calmo. Até rumores dizem que a família Sajônia conseguiu que o Alto I se tornasse Papa graças à sua beleza e corpo, que ele mesmo seduziu vários arcebispos para obter poder, aproveitando-se de suas fraquezas. O imperador, ouvindo tudo isso, toma tudo com calma. Mesmo acrescenta que a doutrina do amor livre do Papa levou a inúmeros rumores sobre festas e descontrole, deixando o país um desastre. Mas você sabe, para vencer, é preciso conhecer o seu inimigo. O imperador sabe disso muito bem. Enquanto tudo isso acontece, o imperador se aproxima ao Papa e diz que é uma honra ter o Santo Padre em sua coroação. O Papa, com sua característica calma, lhe responde que é claro que precisa comparecer, pelo futuro de Camelot. E o imperador, com um sorriso, apenas lhe diz obrigado. O imperador oferece uma taça ao Papa e, com um sorriso, pede que o guie, já que ele é tão inexperiente. O Papa, com sua habitual calma, diz que ele também é inexperiente sob Seton. O imperador o interrompe elogiando sua liderança e o amor que os fiéis lhe têm depois. Lança uma pergunta de duplo sentido, direto ao ponto. Ouvi dizer que sua relação com os fiéis é muito forte. É uma relação do corpo. O Papa, sem se abalar, assegura que segue apenas os ensinamentos do amor de Seton e aconselha o imperador a também dar amor a seu povo. Tendo muitos filhos para a família real, o imperador ri forçadamente, agradecendo a graça do Santo Padre. Mas por dentro, Henrique se revolta. Você está me dizendo que eu também devo semear como você. A ironia é palpável enquanto o imperador se afasta, pensando no Papa espalhando semente por onde quer que seja, os sons da festa. Deveriam ser celebrações de amor livre, tornam-se irritantes. Vozes de prazer e gemidos ecoam por todos os lados e Henrique, nauseado, cobre o rosto. Para ele, é insuportável. Seton, sinto muito, mas não posso aceitar essa doutrina. Pensa e, sem hesitar, ordena. No final da festa, cortem tudo isso. Não quero ver nada disso no Palácio Imperial procurando ar fresco para se acalmar. O imperador sai para o jardim e encontra o Papa, sentado sozinho em uma fonte. Henrique pergunta se ele também saiu para se desapegar, mas ao ver o Papa, com o rosto ruborizado e a roupa um pouco desarrumada, não consegue deixar de notar o forte cheiro de álcool. O Papa estava bêbado. O imperador guarda para si mesmo. Por que eu lhe dei tanto álcool quando o Papa tenta se levantar? O Papa tropeça e Henrique reage por instinto seguro e pergunta, preocupado, se está bem. Papa Alto o olha, corado e um pouco atordoado pelo álcool, e apenas consegue dizer sim, com um sorriso que, embora pareça sincero, tem aquela pitada característica dele. Agradece o imperador Henrique,
Não consegue evitar um leve rubor. Sentindo o impacto da proximidade dele, o Papa se apoia nele, um pouco instável, e a vibração que irradia é inegável. Heinrich o segura. Enquanto seus corações batem a mil, não consegue evitar perguntar: você está me seduzindo. Está em um debate interno, duvidando se deveria abrir a boca. Mas o Papa, notando suas mãos frias, toma uma delas com delicadeza. Suas próprias mãos quentes em contraste. Tuas mãos são tão quentes, diz o Papa com um sorriso um pouco malicioso. Heinrich percebe nesse momento a julgada, como o Papa usa sua beleza e seu aroma para encantar os fiéis. Já ouviu rumores. E agora, ele mesmo está experimentando o Papa, com aquela proximidade. Pergunta se seria errado, se não seria normal um intercâmbio corporal em sua sociedade. É algo que fortalece os laços, garante. Enquanto aperta sua mão e o convida a ir ao jardim de inverno com ele, mas de repente, a cena muda completamente. Alguns tempo depois, alguém examina as mãos do Papa. Não importa quantas vezes eu revise, diz a pessoa, isso é certo, sua santidade está grávida. O quê? Como é possível? Acontece que, segundo a história, primeiro homem a dar à luz foi Leia. É por isso que os descendentes de Leia podem ter filhos, mesmo sendo homens. Mas olha, as pessoas não ficam assim, por acaso. É algo super raro. O Papa, sabendo disso, está péssimo. Provavelmente vou morrer, pensa ele então. O Papa, o segundo filho da poderosa família Sajonia e um dos líderes religiosos mais importantes, o misterioso e elegante Papa, o mesmo que tem todos esses boatos. Quer isso de jeito nenhum, ele só queria uma vida simples e tranquila. Porque isso aconteceu comigo? Pergunta-se, completamente abatido, e assim voltamos a alguns anos atrás. Um Otto Sajonia muito mais jovem, que naquela época ainda não era Papa, é confrontado pelo Duque Takmar Sajonia, aparentemente seu pai, que grita: Otto Sajonia, sabes quantos dias já passaste trancado nesta sala? Takmar o encontrou imerso em uma montanha de livros de teologia, onde Otto, sem se alterar, respondeu a seu pai que simplesmente havia perdido a noção do tempo lendo. O Duque, furioso, não conseguia acreditar na resposta de seu filho e chegou a mastigar os papéis de raiva. Perguntando se ainda se considerava parte da família Sajonia, repreendia-o por ficar trancado ali, perdendo tempo, e exigia que saísse para socializar. Mas para Otto, a ideia de socializar era desconfortável. Ele não gostava de lugares cheios de gente e só queria algo simples: entrar no seminário de teologia e se tornar padre. Como seu avô materno fora padre, Otto aspirava a viver uma vida tranquila em uma igreja, sem mais preocupações. Mas Takmar não pensava da mesma forma. Ao ouvir que Otto queria se tornar padre, o Duque viu uma oportunidade, um peão perfeito. Mas Takmar não pensava da mesma forma. Ao ouvir que Otto queria se tornar sacerdote, o Duque viu uma oportunidade, uma peça perfeita. Precisavam alguém no Vaticano para conter ao imperador. Otto encaixava perfeitamente. Foi assim que Otto de Saxe encontrou-se com o bispo Gregório, que se tornou seu mentor. Passou no exame do seminário sem problemas e começou a servir como sacerdote, algo que o deixava um pouco tímido por causa de seu passado familiar. Um dia, foi anunciada a eleição do próximo Papa e quando o nome foi revelado, todos ficaram em choque. Novo Papa, Otto de Saxe. Ele mesmo não conseguia acreditar. Se eu só me candidatei para ser bispo. Nunca pedi esse cargo, exclamou Otto, completamente desorientado. Mas então apareceu Takmar, com um sorriso malicioso, confessando-lhe que, claro, fora ele quem pedira. Qualquer membro da família Sajonia deve aspirar ao posto mais alto. Disse ele e explicou que, com a quantidade de dinheiro que sua família havia patrocinado ao Vaticano, simplesmente não podiam desobedecê-los assim. Otto tornou-se a cabeça do Vaticano, e sua única missão era ajudar seu pai a controlar o país. A revelação atingiu Otto como um balde de água fria. Com lágrimas nos olhos, só conseguiu murmurar: você é malvado, demônio, porque sempre me dá problemas. E assim, enquanto no passado Otto lamentava seu destino, no presente, boatos sobre o Papa Otto não paravam. As pessoas se perguntavam quantas pessoas estariam tentando seduzi-lo, e diziam que organizava festas selvagens em sua vila. Ironia de seu sonho de uma vida tranquila. Mas o que mais pesava sobre Otto, o próprio Papa Otto, era a reputação que estava conquistando. Por toda parte se ouviam rumores de que estava virando o Vaticano de cabeça para baixo e organizando festas selvagens em sua vila. Ele nem sequer havia tocado o cabelo de uma mulher, muito menos o de um homem. Se perguntava de onde vinham tais boatos. Se mal conseguia sair de seu quarto.
Como poderia estar causando tamanhos escândalos cansado e cercado de livros? Lamentava-se de que, apesar das proibições rigorosas do Vaticano, as pessoas acreditassem que ele estava fazendo festa e bebendo. Era uma loucura justo nesse momento. Reencontra o imperador Henrique, que o cumprimenta cordialmente, dizendo que é a primeira vez que o vê desde a coroação e o convida para a celebração daquele dia. Otto não consegue evitar pensar nele. Novo imperador, o filho de Carlos. Que gentil e amável. Um rosto cheio de confiança, um líder nato não como ele, que se sentia uma farsa de repente. Uma parte de Otto, mais agressiva, gritava dentro dele que Henrique era o arrogante Carlos e que precisava derrotá-lo com seu poder, que o matasse. Mas o verdadeiro Otto apenas suspirava, desejando, no fundo, poder viver em paz, apesar de serem rivais a Henrique. Observando-o, pergunta por que ele havia esvaziado todas as taças que tinham. Havia alguma razão para querer beber com ele? Otto, com o rosto corado, nega rapidamente nesse instante, tropeça e Henrique o segura justo a tempo na proximidade. Otto não consegue evitar pensar que Henrique brilha, é simplesmente muito bonito. Agradece o gesto, tentando recuperar a compostura, mas Henrique toma sua mão e diz que está fria. A de Henrique, ao contrário, está quente e tem bom cheiro. Pensa Otto, se perguntando se o imperador terá um amante de repente. Henrique leva a mão de Otto aos lábios e a beija. Otto fica chocado. Henrique, com um sorriso enigmático, parece estar lhe enviando uma mensagem. Mesmo Otto, que não sabe muito sobre vida amorosa, entende parcialmente o que isso significa. Otto, apesar de que sua lógica lhe dizia que deveria rejeitar o imperador, simplesmente não conseguiu fazê-lo. Henrique, com um sorriso, convidou-o a segui-lo para o jardim de inverno. Aí, as coisas ficaram intensas. Aproximou-se, o envolveu e começou a beijá-lo com uma paixão que deixou Otto completamente chocado. Seu rosto ficou vermelho. Sentia uma mistura de prazer e confusão. O ar ficava quente e Henrique sussurrava perguntas como se estivesse tudo bem. Otto mal conseguia reagir. Apenas sentia que tudo girava. Completamente tonto, a cena escalou. Quando Otto reagiu, estava desgrenhado, meio nu e com o rosto em chamas. No meio do caos, só conseguiu dizer que se sentia mal, que precisava ir embora com seu irmão. Henrique ficou perplexo, tentando detê-lo, mas Otto já estava fugindo a toda velocidade. Henrique ficou sozinho, processando o que acabara de acontecer. Será que é assim mesmo? Ele simplesmente vai embora depois disso? Pensou. Não sentia raiva, mas sim uma estranha incomodidade com a forma como o Papa tinha ido no dia seguinte. A ressaca emocional de Otto era brutal. Sentado em sua sala, não conseguia acreditar no que tinha feito. Lembrou-se de ter sido muito barulhento, e além disso, estavam lá fora e com um homem. E ora ainda, com o próprio imperador. Sentia-se envergonhado. Ele era o Papa, o símbolo de sua religião, e se deixara levar pela tentação enquanto estava bêbado. Era imperdoável. De repente, um jovem clérigo o interrompeu, perguntando como ele se sentia. Otto, ainda mergulhado em seus pensamentos, só pôde responder: "Dói minha coluna." O clérigo o chamou novamente, e Otto, finalmente, voltou à realidade com um "ah, sim." Apenas o Papa Alto voltava a si. Um clérigo avisou sobre uma visita inesperada. Otto, ainda com a ressaca emocional e física da noite anterior, ficou extremamente desconfortável. Era o próprio imperador Henrique. Mas lá estava Henrique, impecável e com um sorriso encantador, como se nada tivesse acontecido. Henrique se aproximou, pedindo desculpas por aparecer de repente, e lhe ofereceu um ramo de rosas vermelhas. Otto as aceitou um pouco corado. Henrique, com um sorriso daqueles que dizem tudo, comentou que as havia colhido do inverno. Nesse instante, tudo voltou à mente de Otto. Ele ficou vermelho. Henrique, que sabe ser atraente e eloquente, aproveitou para ir direto ao ponto. "A noite passada foi encantadora", disse. "Você se lembra?" Henrique, que se sabia atraente e habilidoso, aproveitou para ir direto ao ponto. "A noite anterior foi encantadora", lhe disse. "Você se lembra?" Otto não teve outra saída senão admitir que sim, que lembrava perfeitamente. E Henrique demonstrou estar extremamente satisfeito. O imperador, meio preocupado, disse que ficara assustado quando ele saiu correndo. "Mas não foi um erro por estar bêbado, certo? Fico feliz que não finja não saber de nada", soltou, deixando Otto mais nervoso do que nunca e, para completar, propôs sem rodeios: "Quero abraçar você novamente, Sua Santidade." Otto, completamente surpreso com tamanha ousadia, mal conseguiu responder a Henrique. Então, insistiu:
me daria permissão. Parecia que Otto iria ceder, mas, em vez disso, lançou uma pergunta que o deixou pensativo. Posso eu ir ao seu palácio imperial? Heinrich, radiante, não conseguia acreditar. Você quer vir? Agora mesmo? Perguntou, super empolgado, mas Otto, que recuperou um pouco da compostura, respondeu que não. Queria mais tarde, quando Heinrich quis saber quando Otto, com um sorriso disfarçado, respondeu que ainda não podia dar uma resposta definitiva. Assim, o Papa deixou o imperador com a curiosidade, assumindo o controle da situação. Heinrich não se deu por vencido e, enquanto continuava segurando a mão do Papa, perguntou se lhe custava decidir sem hesitar. O imperador propôs, e se fosse depois de amanhã? A Otto não restou outra alternativa senão aceitar. Heinrich, que estava super feliz, pensou para si mesmo que o Papa era mais fácil de manipular do que parecia. Foi assim que 3 dias depois, o Papa Otto chegou ao Palácio Imperial, carregado de livros. O servo, surpreso, perguntou o que fazia ali e exatamente nesse momento Heinrich apareceu descendo as escadas. Com um sorriso, o imperador disse que ele o convidara, lembrando-lhe que lhe prometera ensinar teologia. Otto, em sua mente, se perguntava se era uma forma de mostrar aos nobres quão capaz era, ou porque tinha vindo com tantas bíblias e livros de texto teológicos. Seja como for, Heinrich o levou sem problemas para o salão de Zenho. Ali, o Papa começou a explicar a Heinrich sobre a história de Lea e como os gêmeos eram um sinal de boa sorte, o que levara à política de fertilidade da igreja setonista. Mas Heinrich, que parecia estar ouvindo, na verdade tinha a mente em outro lugar, pensando no mistério da família Sajonia e na vida privada do Papa. Perguntou se estava ouvindo. O imperador, com um sorriso, garantiu: sim, estou atento. Mas Heinrich não demorou a distraí-lo com um comentário sobre seus botões desabotoados. Otto se irritou, dizendo que não estava concentrado e que se atentava para coisas inúteis como sua roupa. Heinrich se desculpou e pediu que continuasse falando, mas, em sua mente, continuava pensando que era inútil. Depois, com um sorriso disfarçado, advertiu Otto que, continuasse vestido assim, os cortesãos iriam perceber. Otto, nesse momento, se percebeu a jogada de Heinrich. A situação tomou um rumo desconfortável. De um momento para outro, a mesa ficou desordenada, com livros espalhados, e Otto se viu em uma posição vulnerável, com a roupa desarrumada e a expressão de surpresa e angústia. Seus olhos se abriram completamente quando, de repente, um rosário foi puxado de sua boca, revelando um momento de invasão e submissão forçada. Mais tarde, coberto por uma manta, o Papa Otto estava envolto em vergonha e desespero. Reclamava a si mesmo: por que não consigo dizer não? Esse comportamento de não conseguir dizer não tornava-se recorrente sempre que o imperador o pedia, enquanto Otto se sentia tão vulnerável. Heinrich, muito à vontade em sua nudez, pensava sobre quão normal era tudo isso para alguém da sua idade. Otto, por sua vez, não podia negar que o imperador tinha um conhecimento profundo de teologia para sua idade, e além disso, era bastante educado. Apesar de tudo, e embora fosse jovem, ele ainda era o imperador. Era a primeira vez que alguém se interessava por ele, e por mais que a situação fosse estranha, não conseguia evitar sentir prazer com a gentileza que lhe era demonstrada. Heinrich, aproveitando esses sentimentos, propôs que fossem ao Palácio Papal para que Otto pudesse ler alguns livros do Vaticano que não podiam sair dali. Mas sua verdadeira intenção não era outra senão ver Otto o elogiava, dizendo que adorava ouvi-lo ler, que o fazia soar muito interessante. Otto, iludido, se sentia bem ao ouvi-lo, embora por dentro não entendesse o que estava acontecendo. Nunca tivera um primeiro amor, e sentia uma mistura de emoção e confusão que não sabia lidar, mas com o tempo, todo aquele romance começou a lhe pesar. Otto se sentia exausto o tempo todo, com um sono que não o deixava em paz. Havia perdido o apetite, e o pouco que comia, vomitava. Sentia-se sem energia, com um mal-estar constante que o doía e, claro, tudo isso se somavam os frequentes encontros íntimos com Heinrich. Otto sentia uma dor inexplicável e uma irritação no estômago o tempo todo. Começou a se perguntar se era normal se sentir assim por ter muito sexo. Ninguém podia ajudá-lo, não podia perguntar a seu irmão ou a ninguém próximo. Estava sozinho com sua dor e sua confusão, sem entender o que lhe acontecia no corpo. Otto, que já não aguentava mais a incerteza e a dor, finalmente pensou em alguém de confiança em quem poderia recorrer para encontrar respostas, mas antes que pudesse fazê-lo, um estrondo tirou de seus pensamentos seu mentor. O arcebispo Gregory acabara de ouvir algo alarmante.
Gregory, visivelmente perturbado, vacilou e quase caiu enquanto o repreendia. Você, que sempre foi tão silencioso e dócil, está em um relacionamento com Sua Majestade. Alto o segurou antes que caísse, pedindo perdão e vendo seu mentor colocar uma venda nos olhos, como se já não quisesse mais ver a realidade. Gregory, com o coração partido, disse que estava desapontado e não conseguia acreditar que, após tantos anos de serviço, tivesse que ver o Papa transformado em o amante do imperador. Alto, envergonhado, tentou se explicar. Implorou a Gregory que o ajudasse, dizendo que ele era a única pessoa em quem podia confiar. Gregory, embora relutante, concordou em ouvi-lo enquanto Alto lhe contava seus sintomas e a situação. Gregory não pôde evitar pensar nas terríveis consequências caso o Duque Takmar, o pai de Alto, viesse a saber de tudo no início. Ideia de Alto estar em um relacionamento com o imperador o levou a uma conclusão inicial. A única doença que me ocorre que você poderia ter é uma DST. Mas à medida que Gregory analisava os sintomas e o que Alto lhe contava, a verdade o deixou em choque. Alto estava grávido. A revelação o abalou profundamente. A última vez que um homem ficara grávido foi há mais de 50 anos. Não sabia se deveria considerar aquilo uma bênção ou uma maldição. Alto confirmou que o pai era o imperador. Gregory perguntou se ele tinha certeza de que não era outro homem. E Alto, corando, negou firmemente e confessou que aquela era sua primeira relação, que explicava muita de sua ingenuidade. Gregory, perplexo, percebeu quão complicada era a situação, especialmente porque o pai era o imperador. Além disso, estava em conflito com a família Seton. Se fosse qualquer outra pessoa, a situação seria menos grave. Alto, com uma mão sobre o ventre, preocupava-se com a reação do imperador. Seria perigoso que ele soubesse. Consideraria seu filho parte de uma família inimiga ou seu precioso herdeiro. Alto não podia contar. Ambos eram figuras importantes, não pessoas comuns. A verdade é que a relação entre o imperador e o Papa era um emaranhado de famílias, status e autoridade, um conflito que, se fosse descoberto, poderia desencadear um caos total. Bispo Gregory, que já desconfiava de Otto, o nome verdadeiro de Alto, sentia o peso dessa realidade sobre seus ombros. Alto, por sua vez, só conseguia pensar em uma coisa. Precisava esconder a gravidez, custasse o que custasse. Gregory percebera que Otto andava estranho ultimamente. Antes tentava ignorar, mas agora o via exausto e até com alguns golpes. Era óbvio que algo não estava bem. Mas Gregory estava amarrado de mãos, não podia simplesmente abandonar seu posto, mais ainda com a jurisdição da Saxônia sendo tão rigorosa com hereges. Assim, com o coração apertado, pediu a alguém de confiança, o barão Roy da Suábia, para ir dar uma olhada em Otto. O imperador Henrique começava a acordar um assistente, percebendo o mau humor matutino de Sua Majestade. Lembrava que hoje tinha planos para visitar o salão do Papa. É assim que o barão Roy chega ao Palácio Papal, onde Alto o recebe com surpresa. Roy diz que não há motivo especial para a visita, apenas que faz muito tempo que não se vê em Alto, um pouco desconfortável. Esclarece que não é necessário tanta formalidade quando estão a sós. E Roy responde que sim, que lhe custa se acostumar a vê-lo como Papa. Roy comenta sobre a repentina mudança de tudo. Se entristece com saudade. Lembra a Alto que suas famílias eram super amigas há toda a vida, que Otto ia muito jogar na sua mansão quando era garoto. Diz que era um chorão, mas que eram inseparáveis. Agora quase não se veem, e Alto também não participa de eventos sociais. Então, se Roy não vier, impossível que se encontrem. Roy pergunta a Alto como está. Bom, Alto, com um sorriso forçado e como se tivesse uma pedra no peito, dizendo grávida. Ele responde que está bem, ocupado como sempre com o trabalho do papai. Roy insiste sobre sua saúde e até diz que Takmar, o pai de Alto, também está preocupado. Embora muito ocupado para visitá-lo. Alto, com um sorriso resignado, diz que não se preocupe, que já não é mais uma criança. Roy acrescenta que Takmar tem medo de que, com sua personalidade honesta e bem comportada, ele se meta em problemas. Mas essa frase, personalidade honesta, é como um golpe para Alto. Por dentro, pensa: honesto meu. Se sente péssimo, percebe o desastre que causou. Enquanto pensa nisso, lembra-se do momento íntimo com Henriques e a culpa o sacode por completo. Irmão mais velho, sussurra para si mesmo, tremendo, sabendo que está mentindo para seu amigo. Mas justo quando Alto se afoga nesse mar de culpa por ter mentido ao seu amigo, o imperador Henrique aparece no Palácio Papal. Rapidamente, Henrique comenta que parece que já tinha visitas. Alto e Roy se viram, surpresos, e enquanto Roy faz uma reverência, Henrique o saúda formalmente. Depois,
Com um sorriso calculado, diz a Roy que não esperava encontrá-lo por aqui. Henrik não disfarça de forma alguma que a presença de Roy o incomoda, pensando nele como um terceiro, invadindo a conversa. Enquanto o analisa, sua mente traça rapidamente um perfil Barão de Suábia, conhecido por sua riqueza e sua família ligada aos Sajões, mas também um playboy que organiza orgias e tem fama de se deitar com metade do mundo claramente. Heinrich não confia nele sem perder tempo. Heinrich lança a Roy a pergunta se sua relação com sua santidade era tão profunda a ponto de se encontrarem em particular. O Roy, ingênuo, explica que cresceram juntos, e aí escapa o nome de Otto. Isso não agrada nada a Henrik. Ele fica furioso por dentro e, de repente, começa a se corroer pela dúvida. Será que esse cara é um ex-amante ou o primeiro homem de Otto? Enquanto isso, Otto já está tremendo de nervoso. Então Henrik, com aquele sorriso que esconde mil intenções, comenta com Roy que deve ter muita fé para visitar o Papa tão cedo, mas Henrik o interrompe, rindo, para esclarecer que não veio só para rezar. Com uma confiança que quase chega à arrogância, solta que Otto o está instruindo pessoalmente em teologia e que, para isso, o Papa vai diretamente ao seu castelo, à sua sala privada, onde passam tempo juntos. Roy não pode acreditar no que ouve, então os rumores eram verdadeiros. Henrik olha para Otto, esperando sua confirmação, e o pobre Papa mal consegue se equilibrar. Limite do colapso pela pressão. Bom, com toda essa pressão, Otto não aguenta mais e, diante dos olhos de Roy e Henrik, desaba de repente o imperador, que o segura nos braços. Não perde tempo e grita para chamarem o médico imediatamente. Depois de um tempo, quando o médico chega e o examina, a primeira notícia é estranha. Diz que Otto só está dormindo, que não tem nada de errado. É claro que Roy fica com a cara de o quê? Como pode estar dormindo se acabara de colapsar, como se nada tivesse acontecido? Mas o médico, que continua um pouco inquieto, se aproxima de Roy e diz que há algo mais. Que durante o exame, descobriu a verdade. O Papa Otto está grávido. O Papa grávido. Assim como o médico nos deixou de boca aberta, vocês deixem aberto o canal de comentários. Inscreva-se, comenta o próximo Mangua e nos vemos em breve. Roy tem seu cérebro paralisado com a notícia e não consegue processar que seu amigo, o Papa, esteja realmente esperando um filho. Henrik, longe de negar, admite que foi um selvagem e que não conseguiu se controlar diante de Otto, confirmando basicamente que ele é o responsável pelo caos. Médico não deixa espaço para dúvidas porque o pulso é duplo e o diagnóstico é definitivo. A gravidez é 100% real e não há possibilidade de erro. Compreendendo o perigo político, o imperador ordena silêncio absoluto e segredo de Estado para que a situação não lhe escapa das mãos. Mas a preocupação se torna toxicidade rapidamente quando Henrik começa a duvidar de sua paternidade, olhando com muita desconfiança para o amigo da infância. Enquanto o imperador se perde em seus ciúmes, a notícia do colapso chega aos ouvidos do Duque Takmar, que significa que o verdadeiro problema mal começou. Roy tenta acalmar as águas dizendo ao Duque que Otto só desmaiou por estresse, mas ao velho isso soa estranho que o próprio imperador tenha mandado seu médico pessoal para atendê-lo. Duque já está calculando como usar a suposta amizade desses dois para ganhar poder, enquanto Roy suspeita que entre eles há uma conexão muito mais pesada que simples negócios. Outra parte do palácio, Otto finalmente acorda se sentindo péssimo por ter feito o ridículo, sem perceber que está descansando na sala privada de Henrik. Imperador aparece super relaxado e vai junto com a mentira da exaustão, entrando em modo carinhoso para que Otto não suspeite que seu segredo já tem dono. Otto está nas nuvens porque Henrik o trata com uma doçura incrível, e o pobre nem suspeita que toda essa atenção é para que não descubra sua própria gravidez. Justo quando começa a processar o quão estranho foi seu diagnóstico médico, Roy entra na sala sem avisar e o assusta até a morte. Roy entra em modo detetive e o interroga sobre suas supostas aulas de teologia com o imperador, suspeitando que há algo muito mais denso por trás dessas visitas. Tudo se resume a uma guerra familiar de séculos onde os Carlos e os Sajonia lutaram pelo poder e pelo amor de um antigo papa, transformando sua proximidade atual num escândalo histórico. Entendemos que o ódio de Takmar pelos Carlos é quase uma religião. Desde criança só pensa em esmagá-los para ficar com o poder e o dinheiro. Roy não acredita na história das aulas de teologia, mas Otto mantém-se firme em sua mentira, garantindo que está apenas cumprindo seu dever enquanto por dentro morre de nervoso. Procurando a paz, Otto propõe que as famílias deixem de se odiar e Roy vê a oportunidade política perfeita: convidar o imperador para a mansão, para deixar a nobreza com a boca fechada.
Para encerrar, Roy o alerta sobre rumores de festas promíscuas e orgias que circulam sobre ele. O engraçado é que Roy o defende pensando que são apenas invenções, sem suspeitar que o segredo de Alto é 1000 vezes mais denso. Roy zomba dos rumores sobre um filho oculto, pensando que é uma piada, mas a Alto quase teve um infarto porque acertou em cheio no alvo. O pobre precisa fingir que é uma loucura total enquanto por dentro desaba de estresse. Mais tarde, Alto convida formalmente Heinrich à mansão Sajonia usando uma coleção de livros antigos como desculpa. O imperador aceita sem hesitar, não apenas por interesse acadêmico, mas porque está morrendo, usando uma coleção de livros antigos como desculpa. Imperador aceita sem hesitar, não apenas por interesse acadêmico, mas porque está morrendo, com o desejo de testar forças com seu sogro em sua própria casa. Conversa fica quente quando Heinrich sussurra que da próxima vez quer se encontrarem em seu quarto, deixando Alto fugindo vermelho de vergonha. Mas antes de ir embora, Alto arrisca, volta atrás e lhe dá um beijo que deixa o imperador completamente desarmado. Alto está em pânico total após o beijo. Percebe que seu corpo agiu por puro instinto e sabe que precisa se controlar, senão o desejo vai lhe dar uma baita surra. Alguns dias depois, o jantar na mansão Sajonia é um monumento ao cringe. Heinrich e Takmar se lançam flores sobre sua suposta ética e sabedoria em uma atuação tão falsa que Alto dá medo de quão bem fingem se dar bem. Takmar corta a conversa vazia e lança o anzol. Oferece o apoio total de sua família ao imperador, mas com a condição de que o ajude com uma proposta que coloca Heinrich em modo de alerta. Drama é sério, uma seita radical se infiltrou na nobreza e está usando a violência para perseguir pessoas inocentes. Takmar admite que a situação está escapando de suas mãos e precisa do poder da coroa para conter a limpeza que esse culto está promovendo dentro da igreja. Heinrich aceita o acordo pensando que delegar a investigação dos nobres vai facilitar a gestão do império. É um movimento político que parece ideal, mas o ambiente à mesa continua sendo uma bomba relógio. Takmar revela sua verdadeira cara e planeja usar esse novo poder para investigar todos os homens próximos a Alto. Seu objetivo é montar uma lista de suspeitos e apagar do mapa aquele que se revelar o pai do bebê. Ao ver Alto devorando a comida, o duque conecta os pontos com o antigo desejo por cerejas e confirma que seu filho está realmente grávido. Para ele já não há dúvidas. Segredo é real e seu olhar diz tudo. Heinrich arrisca um gesto super íntimo alimentando Alto diante de todos, o que faz Takmar recalcular a situação. Imperador consegue disfarçar dizendo que são como irmãos e consegue liberdade para visitar seu quarto após o jantar. Alto guia o imperador a seus aposentos privados, assegurando que ninguém os molestasse, aproveitando que quase não deixa que os serviçais se aproximem de sua zona. É o cenário ideal para que deixem de fingir diante dos outros. Depois de trancados, Heinrich não perde tempo e o abraça por trás, obsessionado com seu aroma e com como lhe fica bem a roupa de cura. Evidente que o homem já não suporta mais a distância e a tensão entre os dois aumenta. Ambiente fica pesado quando Alto sente que Heinrich está muito emocionado com o contato. É aí que surge o pânico, porque um encontro completo significaria que o imperador visse sua barriga e descobrisse a gravidez. Contrariado e para evitar que Heinrich se despiçasse, Alto decide tomar a iniciativa, com uma proposta muito íntima que o permite satisfazê-lo sem precisar se despir. É um movimento desesperado para salvar seu segredo, mas parece que ao imperador não vai incomodar em absoluto. Esse segredo quase veio à tona. Assim como Alto inventou uma proposta para agradar ao imperador sem mostrar a barriga, vocês agradem ao algoritmo dando um like lendário a este vídeo. Inscreva-se para não perder o desfecho e comente qual outro manho a vocês querem que eu traga. Até mais! Alto está processando como funciona a intimidade e Roy lhe mete na cabeça que tudo se trata de um ato de serviço. Ao Papa fecha a ideia pelo lado religioso e decide que agradar ao outro é a expressão máxima do amor. Cortamos para a ação e Alto leva tão a sério que acaba engolindo, deixando Heinrich completamente chocado. Enquanto o imperador não entende nada, o Papa está convencido em sua cabeça de que acabou de alcançar um nível superior de devoção. Problema é que Roy está patrulhando a mansão e já percebeu que esses dois sumiram do mapa. O cara está a um passo de abrir a porta e se deparar com o escândalo do século no quarto de Alto. Depois do momento tenso, Heinrich se surpreende ao ver que o quarto do Papa é uma biblioteca desorganizada e bastante humilde. Longe dos luxos imperiais, descobrir que seu amante é um tipo que vive tropeçando entre livros parece uma ternura total. Heinrich está pasmado. Alto levou muito a sério o negócio de ser proativo e o clima naquela cama está que queima, mas o romance dura pouco porque ouvem Roy batendo na porta. É o momento de maior tensão,
porque se os pegarem assim, tudo se arruína, então se vestem o mais rápido possível enquanto Alto tenta processar que quase foram pegos com as mãos na massa. Papa sai para recebê-lo com uma cara de póquer impressionante e solta o velho e confiável. Diz que Heinrich está no banheiro porque doeu a barriga. Quase estragou a mentira quando Roy, por pura atenção, quer chamar um médico, o que obrigaria Heinrich a sair de seu esconderijo. Incrivelmente, Roy acredita na história e até começa a analisar a amizade desses dois, pensando que Heinrich é um cara legal e que Alto só se deixa levar pelo carisma dele porque sempre foi um garoto solitário. No final, Roy pergunta por que ele anda tão fraco e Alto precisa fazer cara de nada. Por dentro está gritando que está com um bebê no caminho, mas para fora só diz que precisa fazer um pouco de exercício. Roy entra em um humor melancólico e pede perdão a Alto por tê-lo obrigado a ser papa, pensando que por esse cargo não poderia ser verdadeiro amigo do imperador. É uma ironia total, porque se soubesse que essa relação já chegou a níveis proibidos, cairia de costas. Alto o detém e assegura que ser papa lhe permitiu conhecer o mundo real e valorizar o que Roy faz pela família. Em vez de querer escapar, decide que ficará no cargo para ser o apoio que seu protetor precisa. Tudo termina em um abraço super carinhoso, mas Roy finalmente se acalma e percebe algo estranho. Dá-se conta de que a roupa de Alto está uma bagunça sem sentido, e o pânico retorna porque o disfarce improvisado para esconder Heinrich está prestes a denunciá-lo. Por sorte, Alto consegue ajustar a manga da camisa na hora certa e Heinrich escapa pela janela sem que Roy perceba algo suspeito. O imperador se move pelos telhados como um ninja enquanto deixa para trás o drama da mansão. Já seguro em seu carro, Heinrich precisa aguentar as reclamações de seu assistente, que estava à beira de um colapso por sua ausência. Mas o imperador nem se abala, está demasiado ocupado processando que agora o Duque da Saxonia é seu novo aliado estratégico para eliminar os rebeldes. Seu assistente não pode acreditar que confie nesse tipo, pois o Duque tem fama de ser um monstro ambicioso, mas Heinrich afirma que não é tão ruim quanto dizem. Viu como ele se dá bem com Alto, e agora só se preocupa com uma coisa: se o Duque já sabe sobre a gravidez, ou se o próprio Alto sequer entende o que está acontecendo com ele. Enquanto planeja como satisfazer os desejos de comida de seu amante, Heinrich fica nostálgico, olhando pela janela. Lembra-se de seus tempos de príncipe, quando caminhava por essas mesmas ruas, sem tantas responsabilidades nem segredos para esconder. Heinrich lembra seus tempos de príncipe, quando escapava do palácio apenas para respirar um pouco de ar verdadeiro. Estava cansado de viver trancado e precisava se sentir uma pessoa comum por um tempo, longe de tanta formalidade. Enquanto caminhava pelo mercado, cruza com um jovem sacerdote que olha o pão com um desejo enorme, mas sem um centavo no bolso. Fica curioso ao ver que, apesar dos luxos de que costuma desfrutar a igreja, esse garoto parece não comer há dias. Heinrich decide ser o herói do dia, compra comida e a entrega sem muitas cerimonias. O padre fica chocado com o gesto e, como é um aprendiz que ainda não pode cobrar, oferece uma oração em troca do favor. Pensando no terrível segredo que carrega com Alto, Heinrich pede que reze para que sua esposa tenha muitos filhos e assim formar a grande família que ele nunca teve. Garoto se motiva com o pedido e garante que o Deus da fertilidade cuidará de tudo, justo antes de que alguém interrompa o momento. Justo quando a conversa fica boa, aparece Roy para levar Alto de volta, e Heinrich aproveita para desaparecer antes que o reconheçam. O futuro imperador disfarça com sua gente dizendo que foi apenas um ato de caridade com um padre pobre, mantendo seu perfil baixo para que não o incomodem com perguntas. Enquanto isso, Alto fica olhando como ele se afasta e percebe o erro. Prometeu rezar por ele, mas nem sequer sabe seu nome. Baixa a capucha e fica processando o momento, impactado por aquele estranho que acabou de aparecer em sua vida. Chapter X's Murders X's PNG, que julgada do destino com esse encontro. Como o Deus da fertilidade vai fazer essa família crescer, façam com que esta comunidade se multiplique dando tudo no botão de seguir. Comentem quais outros manhwa querem que eu traga ao canal para narrar. Até a próxima!